O último mês do ano começou e com ele a gente traz algumas mudanças importantes na nossa carteira recomendada de ações, nossa carteira de estratégia aqui da EQI. Hoje, eu, Carol Borges e o Felipe Reis, que está aqui do meu lado virtualmente, vamos comentar um pouquinho todos os fatores que motivaram todas essas alterações que foram promovidas na carteira e o que a gente está vislumbrando daqui para frente. Felipe, muitos acontecimentos no mês de novembro, tivemos definição das eleições lá nos Estados Unidos, pacote fiscal aqui no Brasil, isso tudo mexeu bastante com o cenário macro. Você promoveu importantes alterações na carteira, né? Pois é, Carol, tudo bem? Realmente, o mês de novembro foi um mês bastante conturbado aqui, não só para os preços em si, mas para o nosso cenário aí mais para diante, já fazendo a transição de 2024 para 2025. Quando a gente fala de ações, expectativas e cenários são super importantes e os preços principais aí, principalmente taxa de juros e câmbio, se moveram bastante, acabaram subindo, né? E acabaram mexendo bastante com as nossas expectativas, então a gente teve que ajustar as velas, vamos dizer assim, como a gente escreve no nosso relatório. Aliás, convido a todos aí a acessarem nosso relatório escrito, que está lá no site da EK Research, o link está aqui embaixo, você consegue acessar o relatório escrito. Esse vídeo é apenas um resumo do que a gente escreveu por lá, mas sim, o cenário macro continua bastante ruim e piorando, essa que é a questão, então a gente teve que fazer mudanças aí para tirar alguns papéis que são papéis de beta alto, né? São papéis que tendem a se beneficiar mais do que proporcionalmente quando a bolsa sobe, e também, infelizmente, a cair mais quando a bolsa cede, né? Então a gente teve aí um novembro, tínhamos tido aí desde setembro alguns meses difíceis, mas novembro foi uma pá de cal em termos de selar as expectativas, pelo menos para o curto prazo, para os próximos 3 a 6 meses, do que vai vir aí em termos de resultados e comportamento dos investidores de bolsa procurando ações agora mais defensivas, então a gente teve que também que se adequar a isso. Então a gente teve, como você disse, eleições americanas no comecinho de novembro, definição da vitória de Donald Trump. Isso implica em uma série, implicou e continua implicando em uma série de mudanças aí do cenário para a economia americana, novas políticas que tendem a ser mais inflacionárias para os Estados Unidos, tendem a manter as taxas de juros por lá mais altas por mais tempo, ou com uma queda mais suave do que se estimava antes, e também afeta principalmente o câmbio. A gente já dizia lá nos nossos relatórios, na nossa comunicação pré-eleição dos Estados Unidos, que a grande correia de transmissão para os ativos brasileiros, num primeiro momento, vindo dessa história de eleições americanas, no caso de uma vitória republicana, seria justamente o câmbio. O câmbio estava ali na casa de 5,50, 5,60, a gente teve aí um câmbio ao longo do mês de novembro muito depreciado, também por ajuda própria, né? Aqui em casa a gente acabou anunciando um pacote de corte de gastos que foi visto como muito ruim, muito insuficiente para dar uma previsibilidade melhor para as contas públicas, principalmente para a trajetória da dívida pública como porcentagem do produto, como porcentagem do PIB, né? E ficou patente que esse governo não está disposto a fazer grandes sacrifícios fiscais, porque não acredita que essa seja a melhor maneira de trazer a inflação para baixo e de que isso seja uma boa prática econômica de longo prazo para o país. Então, houve uma questão política, aquela história de anunciar junto com o corte de gastos o corte do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, então ficou um gosto bastante amargo. Os principais preços aí, taxas de juros subindo bastante aí, quando a gente está gravando esse vídeo no início de dezembro, a gente está falando de taxas de juros que já rompem os 14%, um câmbio que rompe os R$ 6, R$ 6,05 na verdade, e tudo isso contrata mais inflação para frente. A gente olha as expectativas de inflação para frente, a gente vê cenários mais preocupantes em que a inflação, que já era alta, continua subindo na expectativa e se desgarrando cada vez mais da meta de 3% e também chegando próximo aí ao teto do intervalo de tolerância da meta, que é 4,5%, já também para 2025. Ainda tem um pouquinho para chegar lá, mas provavelmente a coisa vai piorar nas próximas semanas, o que força o Banco Central do Brasil
a elevar a taxa de juros para níveis que a gente não esperava até poucas semanas atrás. Então, a gente deve ter uma aceleração de taxa de juros aqui, e isso tem um impacto bastante grande para a precificação das ações, por dois fatores principais. Uma questão é a questão, quando a gente desconta valor presente, os fluxos de caixa futuro das empresas, a gente vai descontar uma taxa mais alta, vai chegar num valor presente mais baixo, a gente vai ter menos lucratividade das empresas, principalmente as mais endividadas ao longo de 2025 e 2026, porque a despesa financeira das empresas vai crescer com uma taxa de juros mais alta, as empresas também pagam mais caro para se refinanciar ao longo dos próximos meses, dos próximos semestres, e também a gente tem uma questão de fluxo, como a gente vai mencionar ali, a gente vai ver na nossa apresentação a questão de competição com a renda fixa. Hoje, a popularidade da renda variável, entre elas as ações, está muito prejudicada também em função do custo de oportunidade de investir em ações, que é justamente você deixar o seu dinheiro na renda fixa pós-fixada, com um juro que hoje está aí na casa de 11,75 e vai ter que subir talvez até a casa dos 13, 13,5, talvez até um pouquinho mais, para tentar fazer com que a economia brasileira esfrie e possa trazer o número de inflação mais para baixo ao longo de 2025. Então, esse cenário ele não é um cenário pontual, é um cenário, é um novo ciclo que vai ser mais forte, um remédio mais amargo, que vai durar, o tratamento vai durar mais tempo do que a gente imaginava, o que acaba tirando a atratividade dos preços das ações, certo? A gente montou aqui essa tabelinha que ajuda a explicar as mudanças da carteira de dezembro versus a carteira de novembro. Então, vamos passar aqui por ordem do que é mais relevante, que passou a ser mais relevante na carteira de dezembro, e conforme a ordem que aparece aqui. Então, Itaú e TUB4, que a gente tinha lá 10% da carteira em novembro, a gente aumentou a alocação em TUB4, em Itaú, para 15%. Então, essa variação aqui aparece, deixa eu até, que volta aqui 5% de variação positiva, né, com Itaú. Porque Itaú continua sendo o melhor banco do Brasil, continua com um cenário de lucratividade em expansão, tá? É um porto seguro da Bolsa, talvez o melhor negócio, o melhor business do Brasil, com taxas de retorno para o acionista, taxas de retorno sobre o patrimônio muito elevadas, e deve distribuir aí um dividendo extraordinário já no início de 2025, que vale a pena. Tá? Então, é um papel que não vai dobrar, triplicar de valor no curto prazo, longe disso, mas vai te preservar a capital. Eu acho que, nesse momento, a questão de preservação tende, mesmo para quem está em bolsa, para quem gosta de bolsa, tende a ser a regra do momento. Tá? Então, empresas pouco endividadas, empresas que estão passando por momentos bons de lucratividade, empresas que pagam bons dividendos, empresas mais líquidas também, ações de empresas maiores, líderes em seus setores, com retornos bons. Então, o crescimento, a segunda linha da bolsa fica no banco de trás, nesse momento, de aversão a risco. Então, estamos ajustando nossa carteira a isso, então, por isso, Itaú passa a ser aí um dos pole positions da nossa carteira. Continuamos gostando de Petrobras, tá? Antes tinha 10% da carteira, passou a ter 15%, também uma variação de 5%. O racional aqui também tem um resultado positivo, apesar da queda do preço do petróleo. O papel foi bastante resiliente em novembro. Por quê? Porque existe uma situação aqui de geração de caixa positiva para o acionista, o que deve continuar rendendo aí bons dividendos na casa aí de 2 dígitos, olhando para frente. Já pagou bons dividendos olhando para trás ao longo de 2024, ao longo de 22, 23 e 24, e a gente continua enxergando Petrobras aí com uma boa pagadora de dividendos aí mais para frente, tá bom? Que é novo na carteira, Felipe, aqui? só para a gente continuar no mesmo setor, digamos assim, ao passo que Petrobras aumentou a exposição em 5% na carteira, houve diminuição lá em PRIO, na mesma proporção. Também e aí a motivação ali vem de onde? Reduzir, como você bem disse, reduzimos PRIO de 15 para 10, é uma queda de 5%. A questão aqui, continuamos gostando bastante de PRIO, tem bastante crescimento de produção aí vindo do ano de 2025 contra o ano de 2024, que foi muito prejudicado para a empresa por causa da greve do IBAMA, obter licenças de renovação, de instalação,
e principalmente de Wahoo, que vai trazer umas 40 mil barris por dia para a empresa, que é bastante coisa, numa empresa hoje que está produzindo na casa aí de 85, 90 mil barris por dia, vai ser bem interessante. Tá? Acontece que no curtíssimo prazo isso ainda não vai acontecer para a Prio. Eu imagino que isso aconteça ao longo de 2025, então a gente tem tempo aí ainda para ter esse gatilho positivo para as ações de Prio. Esse é o principal motivo e também, claro, dar uma controlada do ponto de vista de carteira, nossa exposição total a petróleo. Tá? A gente tem ainda uma exposição a petróleo bastante grande. Se somar Petrobras com Prio, a gente tem 15 mais 10 dá 25% de exposição na carteira a ativos de petróleo. Tá? Então, mas esse é o racional aí de Prio. Na Prio, na verdade, foi substituído os 5% a mais de Petrobras vieram da fonte, cortando um pouquinho da nossa exposição no momento a Prio. Partindo para o terceiro nome, Gerdau, eu já posso incluir Gerdau e também aproveitar e falar de JBS, que não estavam na nossa carteira. Gerdau tinha 0, passou a 10, JBS tinha 0, passou a 10. Apesar desse, principalmente JBS já ter subido bastante, o que a gente procurou aqui é uma exposição a dólar, ativos de dólar, ativos que têm empresas que não são apenas exportadoras, mas têm unidades produtivas em outros países, e principal vetor aqui nesse momento, além do momento bom do mercado que elas atuam, mais por causa da JBS do que no caso da Gerdau, é a exposição a câmbio, exposição positiva a dólar. A JBS é uma empresa que, na verdade, é internacional, a gente está olhando o balanço dela e os resultados em reais, vai se beneficiar bastante do aumento do preço da carne e também da sua diversidade geográfica e principalmente da exposição cambial positiva. Tá? Quanto mais o câmbio deprecia, melhor ficam os números de JBS. Tá? A empresa geradora de caixa, a empresa que continua pagando ainda dividendos, e eu acho que é visto também como um porto seguro nesse momento. Pensei muito antes de colocar JBS, não gosto de comprar coisa que acabou de subir muito. JBS foi uma das grandes vencedoras de 2024, mas o racional agora é uma carteira mais defensiva. Gerdau não surfa o mesmo bom momento operacional que surfa a JBS. Aço longo tem um problema em algumas regiões, mas também grande parte do resultado da Gerdau vem de suas operações na América do Norte, o que tende a refletir aí sua exposição cambial positiva a dólar. Tá? Os números da Gerdau também vão melhorar em reais por causa da depreciação cambial, melhora o cenário de competitividade de preço do aço longo no mercado doméstico aqui no Brasil, porque à medida que o câmbio deprecia, fica mais caro importar aço para o Brasil, e aço importado tem sido um limitador de aumentos de preços por aqui, e Gerdau continua tendo aí um bom desempenho, a nosso ver. A questão Trump, também com protecionismo adicional para a indústria americana, tende a também ser positivo para Gerdau nesse momento. Então, colocamos Gerdau vindo de 0 para 10%. Vocês sabem que eu sou um crítico do setor siderúrgico nesse momento, com toda a questão chinesa aí bastante preocupante, principalmente para a questão de produção de aço e exportação de siderúrgicos para outros mercados, mas a gente crê que Gerdau é uma opção válida, assim, nesse momento, para essa carteira mais protegida de fatores externos, tá bom? Porto Seguro, outro nome totalmente novo, não tínhamos Porto Seguro aqui, passou a ter 10% na carteira, a variação aqui é de 10%, e gostamos de Porto Seguro por uma questão seguinte: algumas empresas se beneficiam de taxas de juros maiores no Brasil, algumas dessas empresas, as seguradoras, tradicionalmente, com grandes somas de reservas técnicas rendendo o Selic. Isso tem uma receita financeira relevante para o resultado, para a formação do lucro da Porto Seguro. A gente deve ter aí um resultado de Porto Seguro mais robusto por causa disso também. Então, a gente está procurando exposição aí a quem se beneficia de juros domésticos mais altos nesse caso. Eu acho que para compor uma carteira num setor totalmente novo, eu acho que também vale a pena. A gente não tinha nada de Porto Seguro, passou a ter 10%. No setor de baixo, né, onde nós zeramos as posições ali, foram justamente B3, o ETF de Small Caps e Cirela, que são aquelas posições que adicionam beta ao portfólio, como você mencionou no começo, né? Exatamente, foram inclusive esses papéis que sofreram bastante nas últimas semanas. B3 é um papel que
responde aí à saúde do mercado de capitais. Quanto mais volume, mais IPO, mais negociação na bolsa, B3 se destaca. Como eu disse, é um papel de beta, quando tende a subir mais do que a bolsa quando a bolsa vai bem, e tende a cair mais do que a bolsa quando a bolsa vai mal. Então, tínhamos ainda essa pimentinha na nossa carteira. Em função disso, não é a hora de pimenta, é a hora de manter a calma e ficar mais de lado. A gente tirou B3 para small caps, o ETF de small caps também, a mesmo racional. E Cyrela também é uma empresa do setor do imobiliário, de uma incorporadora, que tende a ter vendas mais lentas no momento em que os juros sobem e o crédito imobiliário fica mais caro. Então, são 3 papéis que a gente está tirando da carteira justamente por não estarem por causa do momento macro de aumento de taxa de juros no Brasil, que, de novo, repito, não vai ser um aumento pontual, começou já há algum tempo, mas vai acelerar, e o cenário para 2025, né, pelo menos nesse momento, é de um cenário de taxas de juros mais elevadas por mais tempo. E na parte de utilidades, Sabesp aumentamos um pouquinho, Copel foi a única posição que ficou sem variação nenhuma de um mês para outro. O que você pode comentar sobre isso? Pois é, Sabesp a gente gosta bastante do papel, ainda passamos de 8 para 10. Aqui, a história do setor de receitas mais controladas, com menos beta, e ainda a gente surfa um pouco na história ainda da transição da empresa estatal para a empresa privada, desde a privatização da empresa lá em agosto. As coisas já andaram, e a gente vai começar a ver algumas medidas administrativas mais fortes aí da nova administração da Sabesp ao longo do início de 2025. Então, gostamos do papel, acho que é um bom porto seguro também. Copel, a gente não mexeu, foi acho que o único papel que a gente não mexeu em nada na nossa exposição nesse momento da Bolsa. Alguns papéis de utilidades, alguns papéis que são chamados quase bonds, né, também acabam sofrendo com a história de um juro mais alto, né, acabam destruindo o valor da empresa por conta dessa taxa de desconto maior que a gente calcula. Então, mas a gente crê que no setor, Copel continua sendo aí uma das vencedoras. Gostamos também de Copel. Então, Carol, só para ilustrar aí mais uma vez a história do quão importante é o fluxo estrangeiro para a Bolsa, e a gente continua vendo saídas líquidas de dinheiro gringo da B3, tá? Então, a gente tem aqui para trás, desde junho de 2023, vê como está sendo volátil isso, com algumas bolhas de prosperidade aqui ao longo de exatamente um ano atrás, novembro e dezembro, quando a gente teve um bom momento para a Bolsa. O fluxo e a gasolina, que eu digo, para esse aumento, foi de dinheiro gringo, entrou bastante dinheiro gringo no finalzinho de 23, e agora, em julho, agosto desse ano, de 2024, a gente teve mais uma entrada de dinheiro, um influxo razoável de dinheiro. Foi o que fez a Bolsa passar, o índice Bovespa passar de 125 para 137 mil pontos dentro do mês de agosto, que a gente achou que estava, nossa, agora o dinheiro gringo vai voltar e vai começar a vir, e a gente vai voltar a ter dias melhores para a Bolsa. Na verdade, desde o final de setembro, a gente tem perdido um pouquinho mais de recursos, não tão forte como foi no primeiro semestre, mas o saldo do ano ainda é bastante negativo, e me preocupa bastante. O que vai fazer, qual que vai ser o gatilho que vai fazer com que o dinheiro gringo volte para a nossa Bolsa? Quando a gente olha o fluxo doméstico, fluxo de fundos de ações, os saques, ou as retiradas, ou os aportes líquidos que foram feitos no mês, e também nos fundos multimercados, a gente vê saídas ainda bilionárias dessa indústria, ou seja, não tem gringo, não tem fluxo institucional local. O que faltava na Bolsa, o que sustentava um pouquinho a nossa Bolsa era dinheiro de pessoa física, que também está sofrendo uma competição bastante grande com renda fixa cada vez mais, e com esse cenário para 2025 mais pessimista. Então, enquanto o gringo não voltar, e eu sinceramente não vejo motivos no curto prazo para que o gringo volte a olhar o Brasil, volte a olhar mercados emergentes de maneira geral, no qual o Brasil se insere, até por uma questão de temas de investimento. Eu nem estou entrando nos detalhes dos nossos problemas fiscais, etc. Mas quando a gente fosse olhar a exposição à China, nosso grande parceiro comercial, com todas as questões, todas as preocupações que a gente tem com China, e também a questão cambial, né, o real perdendo muito valor, quem apostou no Brasil esse ano em dólares acabou perdendo quase 25% só na diferença cambial, o real ficou mais fraco,
em relação ao dólar na casa de 25%. Então, eu não vejo muitos motivos. Além disso, a economia americana segue bombando, crescendo bastante. Tem alguns temas de investimento lá que não estão disponíveis em outros mercados, por exemplo, IA, a inteligência artificial, empresas de tecnologia crescendo, expandindo lucros. Toda a promessa do governo Trump de cortar impostos corporativos a partir de 2025 vai só reforçar a tendência de revisão para cima de lucros das empresas por lá. Então, tudo isso fica prejudicado na comparação também geográfica. Por que grandes investidores vão ter que procurar mercados emergentes menos líquidos e mais arriscados, sendo que a Bolsa Americana, a economia americana segue bastante pungente e com empresas bem mais interessantes para se investir. Então, toda essa questão aqui me preocupa bastante e também ajuda a explicar a nossa carteira bem mais pessimista, bem mais defensiva no curto prazo. E todos esses fatores também motivaram a nossa alteração na alocação recomendada, que você pode acessar aqui no relatório da EK Research. No link aqui embaixo você vai ter acesso à nossa alocação por perfil. Então, nós colocamos um pouco de investimento internacional, um pouco de ações, um pouco de renda fixa e fazemos esse rebalanceamento conforme o cenário muda também, e você vai ver que nós aumentamos essa exposição do investidor em todos os perfis lá fora também. Retomando aqui, Carol, só para repassar, a gente tem então a nossa carteira nova para dezembro, 24, com essa exposição aqui, como é que ficou a carteira, como é que estão os preços aqui, os múltiplos para 2025. Você vê a nossa bolsa aqui a 7,1 vezes a preço-lucro 2025, comparando com o passado e comparando com outros mercados, parece barato, só tem um problema que talvez a gente vai começar a ver cada vez mais uma discussão, será que a Bolsa Brasileira realmente está tão barata assim? Porque talvez a gente, ao longo do início de 2025, vai ter que passar aqui por uma revisão de lucros para baixo. Tá? Isso não passou ainda, os analistas não fizeram toda a sua revisão de lucro, as variáveis macroeconômicas estão mudando bastante, a maioria das empresas, o Brasil deve crescer menos ao longo de 2025 do que está crescendo em 2024, em função da taxa de juros mais alta, realmente. Então, a gente deve ter o Brasil talvez não, daqui a 3, 4 meses não pareça tão barato como está hoje. De qualquer maneira, pode ficar barato ainda por um tempo maior. Então, aqui estão assim, as ações, aqui estão os pesos, e a gente segue aí com uma exposição cada vez mais, e agora ainda a partir de dezembro, bastante mais cautelosa com ações que não são ações de crescimento, não são ações de múltiplos elevados, são ações de empresas mais redondinhas, ações de empresas mais líquidas, ações sem grandes surpresas aqui para o médio prazo. E todo esse racional também acompanha as nossas outras recomendações em outras classes de ativos, que você pode acessar no site da EK Research. Todo mês nós fazemos essa revisão e deixamos você atualizado sobre nossas recomendações. Por fim, Carol, só para fechar aqui, o cenário às vezes muda rápido. Então, a gente tem que sempre continuar analisando, acompanhando, não desista da Bolsa. Eu acho que você pode ali regular a sua exposição à Bolsa na tua exposição total do seu portfólio, né? Como a gente falou aí da exposição recomendada há pouco tempo. As coisas são cíclicas, mudam, então o nosso trabalho aqui é continuar fazendo a análise e te entregando aqui o que é para o momento, mas também não desista de alguns ativos. A Bolsa pode ter um momento bastante positivo se algumas variáveis mudarem, não parece ser o caso no curtíssimo prazo, mas lembro você que exatamente um ano atrás nós estávamos bem mais otimistas com Bolsa, achando que os juros iam continuar caindo aqui, iam cair lá fora de maneira mais contundente do que realmente caíram, e essa altura do campeonato a Bolsa estaria já num outro patamar de valorização. O contrário também pode acontecer, até torço para que o pessimismo do mercado seja revertido por algum motivo e a gente possa ter talvez um 2025 surpreendente para a Bolsa. Não é o que parece agora, mas vamos aí continuar fazendo análise e olhando aqui para onde o vento está apontando e trazer para você a nossa análise nua e crua do que realmente a gente acredita para os seus investimentos. Perfeito, Felipe. Muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelas explicações aí acerca de toda a tese
por trás da alocação da carteira. Nos vemos nesse nosso vídeo aqui no ano que vem apenas agora, né? Nossa próxima atualização. Nossa próxima atualização de carteira no começo de janeiro. A gente volta depois das férias, a gente vem aí já com mais interpretação de mercado, mais análise, mais ideia contundente para vocês. Obrigada, Felipe. Até a próxima. Tchau.